Fala galera, tudo bom? Vamos falar dos emagrecedores e para começar vamos entender qual que é a função deles. Talvez faça sentido a associação que vocês estranharam de usar medicamentos de diabetes para emagrecimento. Pensa que esses medicamentos, estamos falando que a primeira classe deles foi o Saxenda, Ozempic, Viconza e o Mounjaro vem agora com uma segunda geração, tá? São medicamentos desenvolvidos para tratar diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2 é uma doença que a gente se autoimpõe por conta dos nossos hábitos. Hábitos de alimentação não saudável que, por um acaso, também causam aumento de peso e obesidade. Tá? Como é que esses medicamentos funcionam? Eles têm a função de melhorar a eficiência da insulina, então tornar a insulina mais eficiente no organismo e diminuir a ação do glucagon, que são dois hormônios que funcionam para o glucagon aumenta o nível de glicose dentro do sangue e a insulina tem a função de baixar o nível de glicose dentro do sangue. Quando a pessoa é diabética, ela tem uma baixa ou nenhuma produção de insulina. Isso é resultado de uma resistência do corpo à insulina. Quando a gente consome muito açúcar ou carboidrato, ele vira glicose no sangue e quando você tem um aumento de glicose no sangue, o corpo produz insulina para tirar aquela glicose do sangue e levar para onde ela é devida. Na medida que a gente tem aumentos recorrentes na produção de insulina, o corpo passa a ser mais resistente a ela. E, para contrabalancear, o teu cérebro manda uma informação para diminuir a produção e às vezes até cessar a produção. Então, assim, a função desses medicamentos dentro da diabetes é melhorar a função da insulina e com isso baixar o nível de açúcar no sangue e diminuir a função do glucagon, que impede que o nível de açúcar suba. Como resultado dessa melhora, você já tem um emagrecimento. Tá? Então, por isso que os medicamentos emagrecedores são tão usados como estratégia para emagrecimento. Porém, e aí aqui tem um porém, tá, galera? Esses medicamentos, eles são eficientes para o controle da diabetes. Melhora a deficiência da insulina, diminuição da função do glucagon. Eles se tornam aceitáveis dentro do contexto de obesidade. Por quê? Para impedir que você chegue num contexto de obesidade mórbida. Então, eles são aceitáveis no contexto de obesidade. Como estratégia de emagrecimento, eles são muito ruins. Por uma questão simples, eles trazem efeitos colaterais pesadíssimos. O que é comum, tá? Como resultado da ação deles, eles têm um bloqueio lá no seu hipotálamo da sensação de saciedade. Então, assim, você fica saciado por muito tempo. E isso diminui a ingestão de caloria. O Ozempic, Saxenda da primeira geração tem uma ação mais aguda na diminuição do esvaziamento do intestino do teu estômago. Tá? Então, com isso, você fica com o estômago cheio por mais tempo e diminui a ingestão de caloria também. O Mounjaro, ele já não tem uma ação tão aguda na diminuição do esvaziamento gástrico, tá? Mas, para compensar, se é que se pode chamar assim, ele tem um terrível efeito de ânsia de vômito, azia, gastrite, diarreia, muitas vezes constipação. Os outros emagrecedores, primeira geração, também tem, tá? Diarreia, ou constipação, náusea, enjoo, dores de cabeça bastante constantes. E aqui é o grande ponto da balança. Por quê? A maioria desses efeitos, quando você cessa o uso, de 30 a 60 dias depois, eles param. Então imagina o seguinte, você usou o medicamento e vai passar mais 30 ou 60 dias com aqueles efeitos colaterais bem ruins. Porém, existem casos, e não são raros, das pessoas ficarem mais de 6 meses depois de cessar o uso, ainda com colaterais. Tá? O bloqueio da saciedade, existem relatos de que quando sai, você tem um rebote. A gente já viu em outros medicamentos bloqueadores
de função no cérebro que dão rebote. Todos eles terminam mal. Tá? Então, para a gente entender até aqui, os medicamentos para diabetes têm função bem comprovada para esse caso, tá? Eles servem para diabetes. Eles são aceitáveis para obesidade. Para quê? Para impedir que você chegue à obesidade mórbida, tá? Para o emagrecimento, eles têm muitos colaterais que acabam não compensando. A gente não está nem falando da questão financeira, tá? Hoje já baixou o preço, o Ozempic custa cerca de R$ 1.000 a caneta, o Mounjaro mais ou menos uns 3.000. Tá? Isso é cerca de metade do preço inicial deles. O Ozempic chegou no Brasil por cerca de 2.000, o Mounjaro por uns R$ 6.500 mais ou menos. Hoje eles estão metade do preço. Porém, eles acabam não sendo eficientes para isso. Quando a gente fala de composição, o Mounjaro, que é o mais eficiente deles, tem uma tendência à diminuição de peso corporal entre 17% e 21%. Então você vai baixar o teu peso corporal em 17% a 21%. O primeira geração, o Ozempic, Saxenda e outros, entre 7% até 15% de diminuição do peso corporal. Porém, isso não é diminuição de taxa de gordura. Não é que o teu BF vai baixar 20% ou 15%. É o peso total. Desse peso total, cerca de 40% disso até 40% pode ser massa muscular. Então você está entrando em sarcopenia, perdendo a massa muscular. Você tem ali mais uns 20% de água, tá? Então, de perda de gordura, de fato, a gente está falando de mais ou menos 40%. Pela quantidade de colateral, eu não sei se essa conta fecha também, tá? Em todos os tratamentos utilizando os emagrecedores, inclusive na bula, ele fala que é fundamental e necessário acertar a dieta, a ingestão calórica, a ingestão de carboidratos e a prática de atividade física para garantir o emagrecimento sem tanta perda de massa muscular. O que isso deixa no final? Se você quer efetivamente emagrecer, você precisa mudar hábitos alimentares. Não tem outra saída, tá? Precisa mudar hábitos alimentares. E precisa entender que atividade física não é opcional, não é uma coisa que você faz se você gosta. Todo mundo é adulto, vai fazer coisa que não gosta o resto da vida. Se você não gosta de atividade física, esse é um problema seu. Faça sem gostar, mas faça todos os dias sem gostar, tá? Porque essa é o diferencial entre você chegar na velhice ou não chegar na velhice, ou chegar numa velhice completamente dependente dos outros. Acho que é isso. Se ficou alguma dúvida sobre os emagrecedores, me falem por aqui. A gente já falou extensamente, tem outros vídeos falando de estratégias de emagrecimento que não são medicamentosas, tá? As dietas, low carb, jejum intermitente. Se alguém não viu, me fala, eu mando o link novamente. Ou se alguém quer ver de novo, avisa aí, tá bom? Galera, abraço pra vocês, até mais.